Hoje é dia 29 de fevereiro. Você sabe o que a gente comemora hoje, ou o que a gente fala nessa data tão especial? Eu vou te contar. Bom, dia 29 de fevereiro, que é um dia raro, é o dia que foi escolhido para falar sobre as doenças raras. É o dia internacionalmente conhecido como o Dia das Doenças Raras. Quando nós não temos essa data, obviamente, nós falamos sobre ela no dia 28 de fevereiro. Essa data é muito importante para que a gente conscientize pacientes, médicos, profissionais da saúde no geral, sobre um grupo de doenças que, infelizmente, muitas vezes é esquecido. As doenças raras são doenças que acometem pacientes em uma média de 1,3, um paciente para cada 2.000 pessoas. Esses pacientes passam por toda uma saga diagnóstica em diversos especialistas até que consigam um diagnóstico adequado. Toda a tua família sofre junto com esse diagnóstico, modifica sua rotina, modifica a casa, muda de lugares para morar perto de centros de referência e esses pacientes têm uma modificação completa da sua vida. Nós fizemos uma série de vídeos que vão trazer alguns temas importantes dentro das doenças raras. Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre doenças autoinflamatórias, sobre osteogênese imperfeita, vamos falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1, o tipo MOD, vamos falar um pouquinho também sobre doenças como a FPAS, que é uma doença alérgica, mas é uma doença extremamente rara e deve ser reconhecida. E vamos também falar com alguns pacientes e trazer a experiência de um paciente que tem doença rara e de sua família e como isso modificou a rotina deles. Eu te convido para checar os nossos vídeos nas nossas redes sociais, para que você siga com a gente nessa série de vídeos e a gente consiga aprender junto. Vamos lá? O Gustavo teve desde novinho, desde os 4 anos, a primeira lembrança que eu tenho, ele apresentava inchaço nos olhos e nos pés. Mas a gente ainda não tinha o diagnóstico. O diagnóstico dele veio com 10 anos, e aí eu busquei, falei, nossa, desde os 4 ele tem esses sintomas. Quando veio o diagnóstico, eu fiquei muito aliviada por saber do que se tratava, porque até então a gente dava entrada em pronto-socorro e ele era tratado por doenças equivocadas, né? Então o tratamento que davam era ineficaz, e aí a gente saía, ele chegou a ficar internado algumas vezes e ter alta sem saber o que tinha acontecido. Então com o diagnóstico eu fiquei aliviada, porque a partir daí eu pelo menos sabia da onde partir, né? Então, a gente já deu entrada em pronto-socorro algumas vezes. Uma delas, a crise foi tão forte que ele ficou com o rosto bem deformado. E aí a gente não tinha médicos com conhecimento da doença para dar um tratamento. E aí eu fiquei bem assustada, porque como a doença é imprevisível, a gente fica sem saber o que vai acontecer depois dali. Ele ficava internado em UTI, em observação, mas sem tratamento, só em observação. Porque assim, mesmo após o diagnóstico, é muito difícil encontrar profissionais que conheçam a doença e que saibam o tratamento correto, né? Então, mesmo depois dele diagnosticado, a gente demorou para ter um tratamento eficaz. Então, esse medo do desconhecido é o que incomoda mais. Então, ele chegou a ser encaminhado para um centro de referência, e aí alguns tratamentos foram disponibilizados, mas sem resultado. E aí as crises continuaram, né? As crises continuaram e o tratamento não funcionou. Depois eu conheci o Dr. Alex, e aí ele passou um tratamento novo, e hoje ele está bem assistido. Agora com o tratamento ele tá vida normal. Joga bola, brinca, corre. Hoje ele tem mais liberdade para brincar, correr. Melhora também para a família, porque não é só ele que se priva de fazer as coisas, a família acaba se privando junto por zelo. Eu evitava de levá-lo ao dentista, por exemplo, porque ir ao dentista podia ser um possível gatilho para as crises. E hoje não, hoje ele faz os tratamentos dentários normalmente, a vida segue normalmente para a família toda. Eu gostava muito mesmo de jogar bola. Então, acho que até depois do diagnóstico, mesmo sem o remédio, eu ainda jogava bola, mas com cuidado, né? Aí, depois do remédio, eu me senti mais aliviada, mais livre, sei lá. O diagnóstico, os remédios, eu achei que eu me senti bem, mas muito mais por ela, porque quando dava as crises, para mim, só inchava o rosto, mas ela que levava, ela que fazia de tudo, né? Então, quando chegou o remédio, eu fiquei feliz mais por ela estar, sabe, direcionada. É porque a família inteira sofre junto, né? Não Vai aqui, São Paulo! não.